Permaneçamos firmes e confiemos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Salmo 125. Este salmo tem uma autoria desconhecida, mas certamente foi escrito por alguém que confiava em Deus de forma irrestrita. É provável que tenha sido escrito no tempo de Esdras e Neemias, logo após o cativeiro babilônico. O cerne do poema é chamar os fiéis a afirmar sua permanência em Deus. Servia para o passado, serve para hoje. E também a exercitarem uma confiança inabalável no nosso Senhor. Aqui descobrimos que fé eficaz é aquela que nos leva a confiar incondicionalmente, independente das circunstâncias. A palavra-chave aqui é permanecer. Temos ouvido falar a respeito da fé e sua eficácia em nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor de Hebreus. Descobrimos na palavra de Deus que se a nossa fé for do minúsculo tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de mover os montes que têm obstaculado as nossas vitórias. Que fé é essa? Somos chamados a confiar no Senhor, e essa confiança dissolve os medos que nos paralisam. Descobrimos que confiança é fé em ação turbinada pela esperança viva que é o próprio Jesus, o Cristo de Deus. E não podemos perder de vista as astúcias do nosso adversário, pois um de seus principais objetivos é minar a nossa confiança em Deus e em suas muito grandes e preciosas promessas para nós. Para tal, ele levanta fortalezas de dúvidas, de preocupações, de assolações, de inquietações em nossos corações. Essas fortalezas geram enfermidades e há muitos doentes no meio do povo de Deus. O nosso desafio, permanecer firme no Senhor. Permanência e confiança se retroalimentam. Se quisermos permanecer no Senhor, precisamos confiar nele e vice-versa. A confiança irrestrita em Deus produz pelo menos 4 resultados no coração daqueles que a praticam. Primeiro resultado, a confiança mantém o cristão firmado em Deus. O salmista diz que como povo de Deus devemos, o salmista não diz que como povo de Deus devemos ser como o Monte Sião, mas sim que somos como o Monte Sião. Se somos como o Monte Sião, então vivamos como tal, firmes no Senhor e na força do seu poder. Somos edificados sobre a rocha Jesus Cristo. Ocupamos uma posição privilegiada, pois estamos firmes na graça de Deus e permanecemos inabaláveis pela fé. O grande segredo da firmeza dos que confiam no Senhor é colocar-se sobre a sua palavra. Todo aquele, pois, de Jesus, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Segundo resultado, a confiança mantém o cristão em obediência. A terra de Israel pertence ao Senhor e ele permitiu que seu povo habitasse nela enquanto obedecesse a sua aliança. A fé verdadeira no Deus vivo gera profunda reverência no coração do crente, que por sua vez o leva a fazer a vontade de Deus, andando em obediência. O Senhor assegura que o cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte dos justos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando andamos em fidelidade, que é obediência, mas fé ao Senhor, Ele pelejará por nós e ai dos que se levantam contra nós. Terceiro resultado, a confiança mantém o cristão em oração. O Senhor nos ensinou a orar sem cessar e jamais esmorecer. Viver pela fé é manter os olhos fixos em Deus e descansar em suas promessas. Uma vida contínua de oração nos mantém numa santa e eficaz conspiração com o Senhor.
E essa santa subversão nos leva a desbaratar exército e assaltar muralhas, por mais intransponíveis que elas possam parecer. O autor de Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem confia não para de orar. Quarto resultado: a verdadeira confiança mantém viva a esperança do cristão. As pessoas que professam uma fé verdadeira são viciadas na esperança. Perdão da palavra. O futuro é sempre nosso aliado quando Jesus é o nosso Senhor. Não é fácil trilhar o caminho estreito, no entanto, ele conduz à vida, enquanto o largo conduz à morte e à destruição. Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não podemos perder de vista o fato de que nem sempre compreendemos os meios de intervenção do Senhor nas situações que nos cercam. Às vezes, a própria demora em intervir faz parte da resposta que Ele tem para nós. Só não podemos perder a confiança e a esperança. O Senhor é chamado em Jeremias 17:13a de esperança de Israel. Olhemos, pois, pela fé para Ele. O que aprendemos aqui? A confiança em Cristo não é apenas salvífica, ela deve ser manifesta também para a vitória. A confiança em Cristo nos mantém firmados nele, a confiança nos mantém em obediência, a confiança nos mantém em oração, a confiança mantém viva a nossa esperança. Finalmente, fomos chamados para confiar em Deus de forma incondicional e, para isto, precisamos conhecê-lo e nos relacionar com ele intimamente através da pessoa de Jesus Cristo. A confiança é a chave da permanência em Deus. Confiemos e permaneçamos firmes no Senhor. Amém.